E tivemos aí o clássico dos bilhões. Ô, Tereza, cara. Pô, clássico 0x0 é triste, hein, cara. Clássico 0x0 dói demais a alma, cara. Primeiro que assim, esse clássico aqui já tem um monte de coisa errada nele. Tem um monte de coisa errada nele. Por exemplo, esse clássico foi no Maracanã, né? Teve toda aquela treta que o Vasco queria mandar o jogo em São Januário, mas sempre dá muita confusão, né? Acho que a última vez que teve um Flamengo e Vasco um Vasco e Flamengo lá em São Januário, deu uma confusão da porra que o Flamengo ganhou o jogo, a torcida do Vasco queria invadir o gramado, enfim, foi mó treta. E aí por isso que normalmente os clássicos têm acontecido sempre no Maracanã ou no Newton Santos, né? Que é o estádio onde o Botafogo manda seus jogos. No fim das contas, o jogo acabou realmente indo pro Maracanã. E aí você tem um jogo que não estava lotado, né? Acho que o Maracanã estava ali em torno de 40 mil pessoas, o que é um público bem decepcionante para um clássico, tá? Tipo assim, irmão, bom dia, Marlio, valeu pela presença. Cara, é o clássico dos milhões. Não é o clássico dos milhares, é dos milhões. Porque o Flamengo e o Vasco tem torcida pra cacete, irmão. Assim, cara, vocês sabem que eu sou da Paraíba. Cara, aqui na Paraíba é muito, muito difícil ver um torcedor do Botafogo ou do Fluminense. É muito difícil. Agora, torcedor de Flamengo e Vasco. Cara, aqui onde eu moro, aqui no prédio onde eu moro, literalmente aqui do lado, aqui, dá pra ver da janela do meu apartamento. Dá pra ver da janela do meu apartamento. Tem um bar chamado Bar do Vasco. E esse bar tem um escudo do Vasco gigantesco desenhado na frente, irmão. É por isso que se chama Bar do Vasco, porra. Tem um escudo do Vasco, você consegue ver esse escudo do Vasco em qualquer lugar. Se você for lá pra casa do Mix Mateus, se você for lá pro Mix Mateus agora, que é o maior supermercado daqui, você consegue enxergar essa porra desse escudo do Vasco, cara. Então assim, são dois clubes com torcidas gigantescas, especialmente o Flamengo, óbvio, né? Maior torcida do Brasil. E aí, cara, os dois fazer um clássico pra botar 40 mil pessoas é muito pouco, né, cara? Esse era o jogo aí pra lotar, pra abarrotar o Maracanã. Mas enfim, outra coisa ruim sobre esse clássico, os uniformes. O Vasco todo de preto, o Flamengo todo de branco. Ah, cara, aí não, né, bicho? Não dá, irmão. Pô, isso aqui seria mais ou menos, sabe o quê? Cara, você imagina, ó, vai ter Real Madrid e Barcelona agora no fim de semana. Final da Copa do Rei. Você imagina se você fosse assistir esse jogo, e aí tá lá, o Real Madrid vai jogar todo de laranja e o Barcelona vai jogar todo de preto. Não seria uma merda? Não seria esquisito? Porque assim, eu não tô nem falando de questão de beleza. Porque assim, pô, esses uniformes aqui são bonitos. Mas é a identidade visual, cara. Porra, velho. A identidade visual do clássico tem que ser preservada, cara. E aí não é a primeira vez que isso acontece, porque ano passado, no famigerado 6x1, o Vasco também jogou de preto e o Flamengo de branco, cara. Pô, não dá, irmão. Não dá, tem que ver isso aí, cara. A diretoria do Flamengo e do Vasco tem que fazer um acordo. E não, ó, toda vez que a gente for jogar vai ser esse conjunto aqui, cara. Porque, pô, a estética é importante, né, minha gente? Vamos ser sinceros. O futebol é importantíssimo, mas a estética do jogo, a estética do clássico também é crucial. Identidade visual. Ó, vou dar um exemplo, a gente vai falar do Grenal já já. Cara, você bate o olho no Grenal, você já sabe que é Grenal. Porque tá lá o Grêmio com as suas tricolores de um lado e o Internacional todo vermelhão do outro. Você bate o olho, você já sabe que é Grenal, cara. Agora esse daqui, com o Vasco todo de preto e Flamengo todo de branco, cara, pô. Se o cara chegar desavisado, liga a TV, ele vai pensar que... Pô, que jogo é esse aí? Que porra é essa? E assim, eu consigo entender. A primeira camisa do Vasco, a camisa 1 do Vasco é preta, beleza. Só que assim, cara, o Vasco é um clube que pelo menos no meu entendimento, desde que eu sou criança, eu nunca vi o Vasco como ele tendo uma camisa. Tipo, ah não, a camisa 1 do Vasco é essa, a camisa 1 do Vasco é aquela. Pra mim, a camisa 1 do Vasco é as duas, cara, a preta e a branca. Então, sei lá. Acho que eles deveriam tentar achar um acordo aí pra jogarem com aquela identidade visual mais bonitinha, né? É, exatamente, Alisson. Em 2021, 22, aquele 4x0, né, no Santiago Bernabéu. Na época, o Barcelona ainda estava sendo treinado pelo Xavi, né? O Barcelona ganhando de 4x0 ali, a Aubameyang destruindo. O Barcelona jogou todo de amarelo e o Real Madrid todo de preto, cara. Coisa horrorosa, irmão. Não dá, bicho. Tem que preservar a identidade dos clássicos, velho. Tem que preservar a identidade. Mas, enfim. Sobre o jogo, né? 0x0. Joguinho decepcionante. Até acho que o primeiro tempo desse jogo foi muito bom. Mas o segundo tempo foi bem zoado, cara. O segundo tempo foi bem fraquinho mesmo. Assim, das duas equipes, né? Porque assim, eu acho que nesse jogo o Vasco fez o que tinha que fazer, tá? Assim, o Vasco até teve chances pra abrir o placar, né? Pô, colocou bola na trave, colocou
o Rossi ali pra trabalhar. No segundo tempo teve aquele lance lá com o Verratti. Então o Vasco poderia ter aberto o placar, mas fora isso, cara, eu acho que o Vasco fez o que tinha que fazer. No primeiro tempo ele até tentou sair um pouco mais, mas no segundo tempo adotou uma postura totalmente cautelosa pra tentar segurar o empate. Porque assim, apesar de ser um clássico, cara, o Vasco tem que entender que são dois clubes que vivem momentos muito diferentes. Então assim, mesmo esse jogo sendo mando do Vasco, ainda assim o empate pro Vasco tava muito bom, né? E assim, outra coisa que também vale a pena dizer é que o Vasco, cara, ele tem uma desvantagem no Campeonato Brasileiro, porque assim, o Vasco é muito forte em São Januário, beleza? As duas vitórias que o Vasco tem agora no Campeonato Brasileiro foram conquistadas em São Januário. Foi contra o Santos e contra o Sport. Só que, quando o Vasco enfrenta o Flamengo e o Fluminense, os clássicos são no Maracanã, né? Não são em São Januário. Isso é uma desvantagem pro Vasco. Porque assim, por mais que você diga, não, mas o Maracanã é a casa de todos os clubes de Rio de Janeiro. Beleza, ok. Mas quando tem um clássico no Maracanã, por exemplo, esse Vasco e Flamengo, cara, queira ou não queira, é campo neutro. É campo neutro, cara, desculpa. O Vasco mandar um jogo em São Januário é uma coisa, no Maracanã é outra. Então, assim, eu tenho certeza que se esse jogo fosse em São Januário, o Vasco teria mais chances de ganhar. Não tenho dúvida disso. Não significa que iria ganhar, porque o Flamengo ainda é mais forte, mas teria mais chances, né? Mas no Maracanã acaba que fica um jogo meio que em campo neutro, né? E aí, como eu disse pra vocês, ó, essa chance aqui no segundo tempo, o Verrettezão meter... Cara, por que jogador de futebol faz isso, hein, cara? Jogada ali pela direita com o Ryan, né? O Ryan avança, joga na área pro Verratti, e o Verrettezão meteu o Maradona na bola, cara. Ô, Wilson, eu vi sim essa parada do Galvão, cara. Porque assim, pra quem não tá ligado, o Galvão Bueno agora é narrador da Prime Video, né? Da Amazon Prime Video. E ele tem narrado aí jogos do Campeonato Brasileiro, né? Acho que um jogo por rodada é exclusivo do Prime, né? E aí esse jogo aí entre Vasco e Flamengo, o Galvão narrou com comentários do Romário. Porra, tá doido? E o Rafael Oliveira também tava ali. O Rafael Oliveira que é um dos melhores comentaristas do futebol brasileiro, mas ele costuma dar azar nas equipes de transmissão, tá? Costuma dar um pouquinho de azar. Ô Eduardo, o programa pra falar do futebol europeu foi ontem, meu querido. Ontem à noite. Esse aqui é pra falar do futebol brasileiro. Enfim. E aí o Galvão Bueno, cara, pô, o Galvão Bueno tem 72 anos de idade, velho. O bicho já tá se esquecendo de algumas coisas. Ele passou o primeiro tempo inteiro chamando o Michel de Micael, cara. Coisa que nem faz sentido, porque o cara, o Galvão Bueno é flamenguista. Ele assiste os jogos do Flamengo. Como é que ele não sabe que a pronúncia é Michael, cara? A não ser que ele assiste sem narração. Ele coloca o jogo no mudo lá e vai assistir. Mas enfim, e assim, a participação do Romário, cara, foi o cachê mais fácil da vida do Romário. Porque assim, cara, o Romário, ele tava lá na transmissão, e assim, cara, o Romário não tava falando nada, cara. O Romário só fazia, é isso aí, essa bola aí eu tinha chutado pro gol. Né, essa bola aí, pô, se fosse comigo, porra, eu enfiava a porrada pra dentro do gol. Né, o jogo tá equilibrado. Pois você só falava umas coisas mó básicas. Aí ficava o Galvão Bueno, cara, tentando colocar o Romário na transmissão. E Romário, essa bola aí você fazia o quê? Você tocava ou chutava pro gol? Ó, Romário, essa bola aí eu chutava pro gol, Galvão. Pô, cara, tava muito... Sei lá, tá ligado? A transmissão meio desorganizada. Parece que eles não pensaram no que perguntar pro Romário, tá ligado? E aí o Romário ficou... 90% do jogo o Romário ficou calado, cara. E aí, de vez em quando ele falava uma frasezinha assim, um negocinho assim de nada, mas enfim, foi uma participação bem decepcionante, né? Eu gostei mais da participação do Lucha, tá? O Vanderlei Luxemburgo, ele comentou ali Corinthians e Vasco no comecinho do campeonato, né? E eu gostei mais da participação do Galvão Bueno ao Bolsonaro, essa imitação, não sei, cara. Eu não sei, eu não sou um bom imitador, cara, não adianta. Mas enfim, essa chance aqui, como eu falei, foi, na minha opinião, foi a melhor chance do jogo, tá? Porque assim, eu acho que o Ryan tomou a decisão errada, cara. Porque que essa jogada aqui, cara, não era pra ele mandar na cabeça do Verratti, era pra ele mandar rasteiro. Cara, se ele só rola assim pro lado, cara, o Verratti ia ter só o trabalho de empurrar pro gol, cara. Só que assim, eu acho que o Ryan, ele foi influenciado pela narrativa do Verratti ser o melhor cabeceador da história do futebol. E aí, cara, ele tem um Verratti assinado, ele pensa, cara, eu posso rolar no pé dele. Mas, pra ter certeza de que vai ser gol, eu vou mandar na cabeça. Porque ele não erra a cabeçada nem a pau. Ele pode até errar o chute, mas a cabeçada ele não vai errar. Daí ele tentou mandar a bola na cabeça, errou, né? Ele manda a bola muito na frente, o Verratti não consegue chegar. E aí o Verratti tem a brilhante ideia de meter a mão na bola. Cara, isso aqui é uma parada que não faz sentido. Eu vi até a galera comentando,
Por que ele meteu a mão na bola se tem VAR no jogo? Ah, mas é reflexo, cara. É puro reflexo, é puro instinto humano. Tá ligado? Quem nunca fez isso aqui numa pelada? De meter a mão na bola só de sacanagem, assim, só pelo reflexo. Eu lembro que teve um lance, cara, em 2016, na semifinal da Champions, entre Real Madrid e Manchester City, que o Cristiano Ronaldo ele recebe uma bola na área, cara. E a bola passa muito do Cristiano, ele não consegue alcançar. Aí o Cristiano simplesmente ele pula e dá uma enterrada na bola. Ele faz assim, ó. E joga a bola pra dentro do gol. E aí, obviamente, o lance é anulado, né? Mas assim, os caras fazem só pelo esporte, mano. Tipo, vai ser gol, não vai ser gol, mas eu vou meter a mão na bola porque foda-se. Talvez até tenha sido isso que o Maradona pensou lá em 86, cara, quando ele faz o gol de mão contra a Argentina. Tá ligado? Tipo assim, o Maradona pensou, vou meter a mão na bola aqui só de sacanagem. E os caras validaram o gol e eu não vou comemorar, tô nem aí, irmão. Quem mandou validar, não é problema meu, não. Enfim, salve Everton, bom dia, valeu. Valeu pela presença. Cadu, não, ainda não cheguei no jogo de São Paulo, não. Já tô no clássico dos milhões aqui. Fora Felipe Luiz, não, Ariel, tá maluco, cara, nem a pau. Nem a pau. Contra a Argentina, não, o gol do Maradona foi contra a Inglaterra, o gol de mão. Assim, no mesmo jogo, né, o Maradona faz 2 gols históricos, que é um gol de mão e um gol que ele dribla o time inteiro da Inglaterra. O Maradona, ele era meio doido, né? Mas enfim, terminou empatado aí o clássico, né? Pro Vasco, bom resultado, pontinho precioso, né, conquistado. Vale a pena citar também a atuação do Léo Jardim, que fechou o gol nessa partida, né, cara? O Léo Jardim foi simplesmente crucial. Quantas defesas o Léo Jardim fez? Ele foi o jogador com a maior nota do jogo, ele fez 7 defesas na partida, cara. Porra, 7 defesas é muita coisa, hein, cara? Muita coisa. Acho que a melhor dela, sem dúvida alguma, foi a cabeçada do Pedro, né? Porque assim, o Pedro ele só entra ali na reta final do jogo. O Pedro ainda não tá 100% longe disso, né? No meio de semana ele conseguiu fazer os 2 primeiros gols dele no campeonato, né? Contra a Juventude. Mas ele ainda não tá pronto nem pra jogar um tempo inteiro. Então o Pedro ele entra ali. Ele entra faltando 20 minutos pro jogo acabar. É muito pouco, mas era o que dava pra fazer. E mesmo ele jogando tão pouco, ele quase deu a vitória pro Flamengo com uma bela cabeçada ali. Recebe o cruzamento do Wesley. Um movimento bem difícil de cabeçada do Pedro, mas o Léo Jardim conseguiu fazer uma defesaça. Uma defesaça mesmo, cara. Porque assim, a bola tá até passando. Né? O Léo Jardim tá vindo pra cá, a bola vem aqui e ele consegue se esticar e espalmar a bola. Foi realmente uma grande atuação do Léo Jardim. Sem dúvida nenhuma, o homem do jogo aqui desse clássico, beleza? E assim, pro Flamengo também fica mais uma preocupação. Porque assim, cara, não adianta de nada você fazer 6 gols do Juventude e no jogo seguinte você pegar o Vasco e não conseguir fazer nenhum. É um desequilíbrio muito grande. Fala, Abraão, bom dia. Não, ontem foi dia de liga, beleza? No futebol europeu. A live de ontem à noite. A gente vai, pelo menos por enquanto, domingo à noite, dia de liga, segunda de manhã, dia de Brasileirão, beleza? Como eu tava fazendo aqui sobre o Flamengo, o Flamengo perde muito gol. Isso desde sempre. Cara, nessa era vitoriosa do Flamengo, o Flamengo já teve vários treinadores. Jorge Jesus, Rogério Ceni, Dorival, São Paulo, Tite, Domenech, enfim, uma porrada de treinador. E com todos os treinadores que o Flamengo teve nesses últimos anos, o Flamengo sempre foi um time de perder muito gol. Assim, é impressionante. A gente já vai falar do Palmeiras, mas essa é uma grande diferença que o Flamengo tem com o Palmeiras. O Palmeiras é um time muito letal e tal. Costuma, assim, às vezes tem poucas chances no jogo, mas é o suficiente para conseguir marcar. E o Flamengo, cara, é bem comum ver jogos em que o Flamengo cria excelentes chances durante o jogo, mas não consegue marcar. E aí acaba desperdiçando 2 pontos aí nesse jogo que era pra vencer. Tipo assim, com todo respeito pro Vasco. Não, eu tô falando assim, eu não tô dizendo que o Palmeiras nunca perde gol, cara. Eu tô falando que quando o Palmeiras tá bem, que nem agora, ele costuma ser um time muito letal. Entendeu? O Flamengo não. Mesmo quando o Flamengo tá bem, mesmo quando o Flamengo tá em boa fase, tá jogando bem, ele ainda assim perde muito gol. Entendeu? O Flamengo perde muito gol independente da fase. Pode estar em fase boa, fase ruim, fase média. O Flamengo sempre perde muito gol. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. 3 corações. Patrocina. Manda uns pacotes aí que eu divulgo vocês. Enfim, tivemos aí o Grenal 4-4-7. Grêmio contra a Internacional. Um jogo de times em situações completamente opostas, né? Cara, eu acho que esse deve ter sido o Grenal com mais discrepância de expectativas que eu já vi na minha vida. Porque assim, irmão, o Grêmio chegou para esse Grenal vindo de um 4-1. Foi 4-1, não foi o jogo contra o Mirassol? Vindo de um 4-1 pro Mirassol. O Mirassol.
Um time que tá estreando no Brasileirão, Série A. Então, assim, você olha assim, cara, o Internacional tá jogando bem pra cacete. Pô, o Internacional perdeu pro Palmeiras agora, cara. Foi a primeira derrota do Internacional em 2025, cara. 2025 foi a primeira derrota do Internacional no ano. Assim, pô, perder pro Palmeiras não é nada de fim do mundo, né? É uma derrota que tá no planejamento, você perder do Palmeiras. Fala, Eduardo, jogo do Flamengo. Acabei de falar, cara. Não gostei muito, não. Acabei de falar. Qualquer coisa você volta aí depois, então você... A live fica salva aí depois, você pode assistir. Né? Então, assim, dois times em situações completamente opostas. O Internacional muito bem, tá com um time bem legal, tá? Começou bem aí na Libertadores, meteu 3-0 no Atlético Nacional na segunda rodada. 3 gols do Alan Patrick, que segundo muita gente aí, é o melhor armador do futebol mundial nesse momento. Já o Grêmio demitiu o treinador, né? O Quinteiros caiu aí no meio de semana. Foi até engraçado, irmão, porque assim, eu tinha lido uma notícia que dizia assim, o Grenal vai ser o ultimato pro Quinteiros. Se o Grêmio perder o Grenal, ele vai ser demitido. Ou seja, estavam contando que o Quinteiros ia conseguir chegar pelo menos no Grenal. Só que o maluco tomou 4 buchas do Mirassol no meio do caminho, cara. E nem no Grenal ele conseguiu chegar. E aí, no fim das contas, né, pro Grêmio, pra torcida do Grêmio, talvez até tenha sido positivo, entre aspas, a chapuletada pro Mirassol. Porque assim, tomou a chapuletada pro Mirassol, o Quinteiros caiu e o Grêmio conseguiu fazer um bom Grenal. Conseguiu fazer um jogo muito competitivo contra o Internacional. Acho que se fosse o Quinteiros ainda, não sei não, hein? Não sei não, porque assim, cara, o Grêmio, ele tava ensaiando tomar uma goleada. Essa aqui é a realidade. O Grêmio tava, digamos assim, prometendo tomar uma goleada. Eu vou tomar uma goleada. Eu vou tomar... Porque assim, cara, toda rodada era um bombardeio, assim. Na própria primeira rodada, né, que o jogo que o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro, eles já poderiam ter tomado uma surra ali do Galo, se não fosse o Thiago Volpe virar o Neuer do nada. Mas ele já tava prometendo, ó, eu vou tomar uma pisa, hein? E aí, essa pisa poderia ter sido contra o Internacional. E aí, irmão, porra, já não basta que o Grêmio tomou um esculacho do Inter na final do Gauchão. Então foi melhor ter tomado essa pisa aí do Mirassol e conseguir fazer um jogo mais competitivo contra o Internacional. E aí, assim, como eu falei, cara, esses dois times são muito diferentes nesse momento. Claramente o Internacional é mais forte. Isso aí ninguém vai discutir. Mas assim, como diria o Mauro Betting, o clássico iguala os desiguais. E acho que o Grêmio se igualou ao Inter muito nessa parada, né? Porque, cara, o Grêmio, ele competiu demais nesse jogo, cara. Assim, foi bizarro. Logo no comecinho do jogo, cara, já teve um lance que o Alan Patrick domina uma bola e o Braithwaite chega marcando o Alan Patrick, porra, mordendo pra caralho, brigando, tá ligado? E assim, na hora já deu pra perceber, cara, o Grêmio ele vai igualar esse jogo na vontade. Na base da ignorância. É assim que o Grêmio vai igualar esse jogo. E conseguiu. Né? Tecnicamente falando, existe uma diferença clara. Tecnicamente e taticamente falando, existe uma diferença clara entre as duas equipes. Mas a sensação que eu fiquei desse jogo é que o time que mais queria ganhar esse jogo era o Grêmio. Você pode até falar assim, porque... Por exemplo, cara, eu acho que o Internacional, ele não funciona no oba-oba. Calma, eu vou explicar mais ou menos o que eu quero dizer. O Internacional, ele teve um momento de oba-oba antes desse Grenal, porque assim, pô, vinha numa fase muito boa, o Internacional numa fase de merda, e não tava quieto, pô, vamos ver de quanto o Inter vai ganhar, será que o Inter vai golear o Grêmio e tal? E aí deu tudo errado. Então assim, cara, poucos times... Saúde. Poucos times no futebol brasileiro funcionam no oba-oba, tipo o Flamengo. O Flamengo é um deles. O Flamengo funciona no oba-oba. Pode fazer oba-oba com o Flamengo que as coisas vão funcionar. Agora o Inter não funciona. Então, talvez até tenha sido melhor pro Inter esse resultado. Pra galera colocar um pouquinho mais o pé no chão. Né? São 2 resultados ruins em sequência pro Inter, né? Perdeu pro Palmeiras e agora empatou com o Grêmio. Eu acho que esse time do Inter é muito bom. Talvez falte uma ou outra peça ali. Por exemplo, eu acho que o Internacional precisa de um segundo volante mais naquele estilo box-to-box para fazer a dupla ali com o Fernando. Porque assim, o Bruno Henrique é um bom meio campista, mas eu acho que ele não tem essa característica de
correr o campo inteiro, os 90 minutos para um lado e para o outro, de área a área, né, digamos assim. Então talvez isso aí seja algo que falte à equipe do Inter. E assim, falando sobre o jogo, o Grêmio abriu o placar no primeiro tempo num dos gols mais feios da história do futebol. O Marley, o Internacional não, o Grêmio, numa fase ruim, cara, não o Inter. Um dos gols mais feios da história do futebol foi esse primeiro gol do Grenal, cara. O gol contra do Antony, né? E assim, já vou logo dizendo, tá? Não existe a menor possibilidade do Antony ter falhado nesse gol. Não existe. Porque assim, o lance começa já com ele fazendo uma grande defesa na finalização do Braithwaite. Daí a bola sobra, vai lá pra esquerda, o cara finaliza. A bola vai lá no Christian Oliveira, o grande Kiki Oliveira. Cara, seria o gol mais perdido do Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma, irmão. Porque assim, cara, a bola vem pro Christian Oliveira só pra ele empurrar pro gol, cara. Empurra e sai pro abraço, tá em posição legal. O gol seria anulado, mas depois o VAR ia confirmar. O bicho coloca o pé meio virado. Acho que a bola nem pega no pé dele, cara. Mas se você prestar atenção no lance, a bola pega meio que na canela do Christian Oliveira, tá ligado? E a bola ia pra lateral, cara. A bola não ia nem pra linha de fundo, ela ia pra lateral. Só que aí, né, o Antony, ele tava um pouco pra fora do gol, porque ele tinha acabado de fazer uma defesa no chute do Braithwaite. A bola pega nele e entra. E aí é gol contra, né, cara? Realmente um gol feio pra cacete, chorado pra cacete, mas que era o bastante pra dar vitória ao Inter, né? Eu nem acho que o primeiro tempo do Internacional foi tão ruim, né? O Inter poderia ter aberto o placar antes até, teve chance ali com o Valência, né? E com o Fernando, né? O Fernando cabeceia ali, o Volpe faz a defesa, depois o Valência tem a chance ali de receber um passe do Bernabé e o Volpe também faz a defesa. E aí depois saiu o gol do Grêmio, né? Só que aí no segundo tempo, o Internacional conseguiu empatar o jogo com um gol de pênalti, que assim, cara, esse pênalti, a gente teve nessa rodada, só nessa rodada, que eu me lembro de cabeça, a gente teve 3 pênaltis nesse estilo, né? O pênalti foi cometido pelo Aravena, foi? Não, foi pelo Pedro. Foi pelo João Pedro. O João Pedro cometeu o pênalti, né? Que ele sobe ali para disputar uma bola com o Rohel, sobe com os dois bração abertos, e aí a bola bate no braço dele. E aí, cara, irmão, jogador de futebol, cara, ele tem que botar isso na cabeça, cara. Não pode subir com os bração abertos, cara. Não pode subir, bicho. Dá um jeito. Não, vai dizer, Yuri, mas como é que o cara vai subir sem abrir os braços? Tipo assim, beleza, você vai fazer aquela impulsão para subir, você vai subir, você vai abrir um pouquinho as asas. Mas assim, pô, o João Pedro, ele sobe com... parecendo que ele vai bater a asa assim, cara, aí não dá, irmão. Aí não dá, aí a bola vai bater ali e vai ser pênalti, né, cara? E aí na cobrança, o Alan Patrick cravou aí mais um gol pra ele na temporada, tá jogando demais o Alan Patrick. Não foi um clássico tão brilhante dele, mas foi crucial aí nessa cobrança de pênalti, beleza? E o lance polêmico da rodada não tem jeito, né? Não dá pra escapar. Qual era a chance da gente passar por um Grenal sem ter polêmica de arbitragem? Simplesmente nenhuma. E aí a gente teve esse lance aqui no fim do jogo, que o árbitro, o Braulio, o nosso grande Braulio da Silva Machado, o árbitro do Grenal, ele não marca isso aqui no campo, daí o VAR chama, né? O lance aqui é em cima do Aravena. O VAR chama e fala, meu querido, foi pênalti, vem ver. O Braulio vai na beira do campo, vê o lance e não marca o pênalti. E eu discordo totalmente dele, cara. Pra mim foi pênalti, tá? Porque assim, cara, a gente teve os áudios, né, do momento ali da checagem. E, se eu não me engano, acho que o Braulio, ele argumenta que os dois jogadores estão tentando disputar a bola, estão tentando jogar. Mas assim, irmão, o Aravena é quem tá com o controle da bola. Não é tipo, não, a bola não é de ninguém, os dois caras estão disputando. Não, cara, a bola é do Aravena. Ele coloca a bola na frente, ele vai invadir a área, ele vai pra cara do gol. E daí o jogador do Inter chega e dá um tranco no corpo dele, cara. E aí, assim, desculpa, irmão, aqui você não dá nem pra argumentar que é ombro a ombro. Não dá nem pra você dizer, não, foi ombro a ombro. Porque ele nem faz a falta com o ombro, ele faz a falta com a perna. Então, assim, cara, pra mim é um pênalti claríssimo. E eu até entendo que às vezes é um tipo de lance que o cara não marca no campo.
Mas assim, irmão, você foi chamado, você foi na cabine, você viu o lance várias vezes, pô, tem que marcar esse pênalti, cara. Não dá. Não dá pra passar batido isso aqui. Pra mim foi penalidade. E o pior de tudo, cara, é que, além de tudo, o Braulio, ele é mega incoerente. Porque, assim, ele marcou faltas como essa o jogo inteiro. O jogo inteiro ele marcou faltas como essa. Só que aí, quando é na área, ele não marca. Pô, irmão, não dá pra ser assim, tá ligado? Se é pênalti, é pênalti. Se é falta dentro da área. É falta no meio campo. É falta na lateral. É falta, porra. Não tem assim, não, eu vou marcar essa falta em qualquer lugar, mas se for dentro da área eu não vou marcar. Enfim, é a tônica da arbitragem brasileira, né? Uma arbitragem extremamente incoerente. E assim terminou o Grenal 4-4-7, empate, aí um bom resultado pro Grêmio, tá? Levando em consideração todo o contexto de, pô, os caras vindo de uma goleada sofrida, estão sem treinador. Inclusive, estão dizendo, né? Estão dizendo que o Mano Menezes, nosso grande brother Menezes, vai assumir o Grêmio. Cara, que doideira, né, bicho? Futebol brasileiro. Futebol brasileiro é uma coisa, né? Porque assim, você... Cara, o Renato Gaúcho saiu do Grêmio após um trabalho horrível, aí foi pro Fluminense. Aí o Mano Menezes sai do Fluminense após um trabalho horrível e vai pro Grêmio. Como é que pode um negócio desse, né, meu irmão? Braulio anulou um gol do Barra no Catarinense depois do jogo acabar. Porra, Vitor, não sabia dessa não, viu? Sabia dessa não, que doideira. Enfim. E assim, o Inter, cara, sei lá. Eu tô achando que o Inter vai chegar um momento ali que ele vai estar mais focado nas Copas, viu? Não sei se o Inter vai conseguir disputar com o Palmeiras, não. O Palmeiras é um time muito regular, tem um elenco muito forte. E apesar do Internacional ter um time muito interessante, não sei se vai conseguir ter essa regularidade para disputar o Brasileirão ou não. Tivemos aí clássico Sansão neste fim de semana, né? Rodada de clássicos, né, cara? Eu gosto muito do Campeonato Brasileiro, que eles costumam colocar sempre essas rodadas aí com 3, 4 clássicos aí pra gente. E esse aqui foi o único clássico no domingo. Eles colocaram o Clássico dos Milhões e o Grenal no sábado à noite. Eu não gosto. Eu sou conservador, cara, né, nesse aspecto. Clássico pra mim tem que ser no domingo, cara. Clássico no sábado à noite é triste. O Crack Neto tá separando a Toninho. Pois é. São Paulo e Santos, tá? Assim, dois times que não fazem um ano lá muito inspirador. O Santos vinha de vitória no meio de semana contra o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro. E o São Paulo vinha do empate no Nilton Santos contra o Botafogo, né? E assim, cara, também é muito engraçado. Não deixa de ser engraçado o fato de que quando o Neymar voltou pro futebol brasileiro, muita gente criou expectativa para esses reencontros, né? Então, por exemplo, ele conseguiu ter o reencontro com o Thiago Silva e o Paulo Henrique Ganso, né, no jogo contra o Fluminense. Que foi o jogo aí que o Neymar estreou no Brasileirão 2025. Mas assim, a galera tá... não, vai ser muito da hora quando o Neymar reencontrar o Felipe Coutinho no jogo contra o Vasco. Aí, pim! Neymar lesionado contra o Vasco. Aí não, vai ser muito da hora quando o Neymar reencontrar o Lucas Moura e o Oscar no jogo contra o São Paulo. Aí, nesse caso, nem Neymar, nem Lucas Moura, nem Oscar, não tinha ninguém, cara. Não, o Neymar acabou se lesionando aí de novo no meio de semana. E segundo informações, vai ficar mais de um mês fora, tá? Vai ficar mais de um mês fora. Então, assim, cara, se o Neymar não renovar o contrato com o Santos, ele vai jogar mais uns 2 ou 3 jogos pelo Santos, tá? E olha lá. E olha lá se ele não tiver outra recaída. Sobre esse jogo aqui, cara, bom jogo do São Paulo, tá? Bom jogo. Acho que foi o melhor jogo do São Paulo desde que começou o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, sem dúvida alguma. Eles até tinham feito um bom jogo contra o Atlético Mineiro também, no Mineirão, mas eu acho que esse jogo aqui foi ainda melhor. E assim, um jogo em que o Zubeldia e Rebeldia teve que engolir o orgulho e começar a usar mais os moleques. Começar a usar mais os guri da base, né? A gente tem ali, por exemplo, o Lucas Ferreira, de 18 anos, que já vinha jogando muito bem, fez mais uma boa partida. E, na minha opinião, um dos destaques desse jogo aí, sem dúvida nenhuma, o Matheus Alves, que deu um passe, olha... Se tivesse um prêmio de assistência da rodada, acho que essa assistência do Matheus Alves pro André seria a melhor assistência da rodada. Que passe maravilhoso, cara. Rasgou a defesa todinha. Mas, obviamente, o homem do momento é ele, né? Tem jeito. O Ferreirinha simplesmente
o melhor atacante do futebol mundial em atividade nesse momento, fez mais um gol. E assim, teve gente aí perguntando no chat, por que estão falando do Neto? É porque é o seguinte, rapaziada. O Ferreirinha não tinha nenhum gol em 2025. Nenhum. Zero. Ele tinha tantos gols quanto eu na temporada. Daí o craque Neto, que é um dos maiores comentaristas do futebol mundial, lá no seu programa na Band, falou que se o Ferreirinha chegar a 10 gols no ano de 2025, o craque Neto vai apresentar um programa só de tanguinha. Ele vai meter o cosplay do Tarzan para apresentar o programa dele lá. E desde que o craque Neto falou isso, o São Paulo jogou 4 partidas. 4. E nessas 4 partidas, o Little Ferreira fez 5 gols. Cara, é inacreditável uma porra dessa, bicho. Assim, o poder do ódio é uma parada muito surreal. Assim, eu gosto muito do poder do amor também, tá? O poder do amor é importantíssimo. Mas o poder do ódio, ele transcende barreiras, cara. Tem como. O Ferreirinha não tava fazendo nada. Ele ia sim, cara, só pela inércia até o fim da temporada. Mas só pelo craque Neto ter duvidado da capacidade dele. O bicho tá jogando com ódio no coração e ele vai terminar o ano com 50 gols, cara. Tá harmonizado também, fez a harmonização facial, pô, tá maluco. Mas não, realmente é muito bizarro isso aí, né, cara? Eu vi até uma brincadeira no Twitter dizendo assim, cara, realmente a carreira do Neymar acabou. Porque o Neto, cara, ele vive desgraçando o Neymar naquele programa dele. Ele vive enrabando o Neymar naquele programa dele. E mesmo assim o Neymar não consegue dar a volta por cima, cara. Porra, foi só ele falar do Ferreirinha uma vez e o Ferreirinha virou o Rafinha do São Paulo, cara. Como é que pode? Tipo assim, cara, se o Neymar tivesse a mentalidade do Ferreirinha, o Neymar já tinha ganhado 3 bolas de ouro, cara. Do tanto que o Neto fala dele, bicho. Pô, é lamentável um negócio desse. O Ferreirinha fez o primeiro gol do São Paulo no Sansão, né? Assistência do André Silva. E ele já tá agora com 5 gols no ano, beleza? Lembrando, ó. O Ferreirinha, ele nunca foi um jogador de fazer muitos gols, né? O Ferreirinha sempre foi aquele cara de ser ponta, jogar ali pelo lado, fazer jogada individual, tentar criar uma jogada pra alguém dentro da área. Mas ele nunca foi um goleador. Até hoje, na carreira do Ferreirinha, a melhor marca de gols no ano que ele teve foi 11 gols em 2021. Ele ainda estava no Grêmio. 11 gols em 2021. A gente tá em abril e ele já tá com 5. Então, assim, se ele mantiver essa pegada, ele vai passar desses 11 gols tranquilamente. E o craque Neto vai ter que botar a tanga. Não vai ter jeito. Vai ter que botar a tanguinha, irmão. Engole o choro. Pô, esse momento vai ser épico, hein, cara. É pior que o Neto, ele é muito bom, né, cara? Ele consegue fazer como é que eu posso dizer? Um marketing muito, muito foda. Porque assim, cara, a audiência do Donos da Bola vai estourar nesse dia, cara. Tipo assim, irmão, no dia que o Ferreirinha fizer o 10º gol no ano, no outro dia, o Brasil inteiro vai estar assistindo o Donos da Bola pra ver o Neto de tanga, cara. Porra, tá maluco, velho. O bicho é muito bom, cara. O bicho é muito bom. Mas assim, o Neto, cara, ele tem que saber quando fazer promessas, né? Ele tem que saber quando fazer promessas. Porque, ó, por exemplo, galera que acompanha aqui o canal há mais tempo, tá ligado que em janeiro eu fiz uma promessa de que se o Liverpool perdesse o título da Premier League, eu ia raspar a cabeça. Ia ficar igual o Arne Slot. Só que assim, eu fiz essa promessa porque eu sabia que o Liverpool não ia perder. Eu sabia que não vai rolar. O Arsenal não vai conseguir chegar. Mas o Neto, cara, ele botou uma meta muito pequena, né? Pô, 10 gols, Neto. Se ele tivesse feito... Não, se o Ferreirinha fizer 20 gols no ano, eu venho apresentar o programa Tanguinha. Talvez ele tivesse um pouquinho mais safe agora. Mas 10 gols, porra, já foi metade, irmão. Já foi metade, não tem jeito, cara. E assim, sobre o Ferreirinha, cara, talvez a gente esteja vendo aí um cara que tenha que mudar de função, tá ligado? Porque assim, como eu falei, ele nunca foi um goleador. Mas sei lá, cara, ele tá se mostrando um cara com faro de gol aí nesses últimos jogos. Pô, é gol de cabeça, é gol aparecendo na pequena área. Gols com um repertório variado. De repente é um cara pra jogar mais perto do gol, né? Ao invés de ficar ali mais pelo lado, fazendo jogadinha de fundo, de repente seja um cara pra realmente se aproximar mais ali, jogar mais perto do gol pra aproveitar isso, né? Enfim, o São Paulo abriu 2-0.
parecia que seria um jogo tranquilo, um jogo horrível do Santos. O Santos que também tá sem treinador, né? Acho que foi o César Sampaio, se não me engano, que comandou o Santos nesse jogo. Como interino. E assim, esse time do Santos, a defesa desse time do Santos é dose, viu, meu irmão? Assim, se o São Paulo tivesse numa fase melhorzinha, tinha metido uns 3-0, tranquilo, nesse primeiro tempo. É que o São Paulo também não tá exatamente amaciando a bola, né? E aí, na reta final do primeiro tempo, o Santos conseguiu diminuir com um gol de pênalti marcado pelo Tiquinho Soares. Grande Tiquinho Soares, né? Paraibano igual eu. Tamo junto, Tiquinho. E um pênalti que foi também naquele estilo do pênalti do João Pedro, no Grenal. Né? Que o cara sobe com o bração aberto, a bola bate ali no braço, forte abraço, pênalti. E o Tiquinho Soares bateu muito bem, tá? Porra, não tinha goleiro que pegasse esse pênalti do Tiquinho Soares. E aí parecia que no segundo tempo ia acontecer a mesma coisa que tinha acontecido muito com o São Paulo nessa temporada. Que é eles derreterem, recuarem demais e tomar um empate. Cara, o São Paulo, se ele fosse mais seguro, ele estaria numa situação bem melhor na temporada. Porque o São Paulo, ele até consegue, em muitos jogos, passar à frente do placar, só que não consegue muitas vezes segurar essa vantagem, né? Que nem foi na Libertadores aí contra o Alianza Lima, que eles abrem 2-0 e jogando em casa, no Morumbi, eles conseguem tomar um empate. O jogo poderia ter sido mais tranquilo se esse pênalti aqui tivesse sido marcado, né? Cara, esse lance aqui é inacreditável, ó. Mano. Cara, pelo amor de Deus, irmão. Como que pode, bicho? Olha isso, cara. Mano do céu, velho. O goleiro dá uma bicuda no joelho do Matheus Alves. E assim, cara, eu consigo entender, de repente, porque, ó, o Wilton Pereira Sampaio, que é mais um dos representantes do Brasil no Mundial. Tomara que eles apitem jogos do Real Madrid no Mundial, tá? Tomara. Ele tá aqui atrás, ó. Aqui a carequinha dele, ó. E aí, talvez, cara, pra ele que tá ali atrás, tenha sido realmente, tenha ficado difícil pra perceber a bicuda que o brasão dá no joelho do Matheus Alves. Mas assim, cara, como que os caras que estão na cabine do VAR não vê uma porra dessa? Me explica. Cara, assim, a arbitragem do Brasil não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. É incompreensível. É incompreensível que tenha 3, 4 vagabundos na cabine do VAR e nenhum deles tenha visto isso aqui, cara. Olha isso, irmão. A bicuda no... Pá. Cara, ele nem pega na bola, cara. Pá. Presta atenção na bola, ó. A bola nem muda a trajetória, ó. Pá. Só no joelho, cara. Cara, é inacreditável, bicho. É inacreditável. Assim, é muito surreal, cara. É muito surreal como os caras insistem em serem ruins. Porque assim, você errar no decorrer do jogo, beleza. Quer dizer, não é beleza, mas dá pra passar. Agora errar no VAR não dá, cara. Errar no VAR não dá. Vamos chegar lá, Otávio. Vamos chegar no jogo do Palmeiras, assim. Errar no VAR não dá. Não dá. Nem recomendar a revisão, cara. Puta que lá merda. Aí é dose, viu? E graças a esse erro grotesco, o São Paulo quase tomou um empate, cara. Porque ali na reta finalzinha do jogo, já nos acréscimos, o Tassiano faz essa cabeçada fantástica aqui. E o Rafael faz uma defesaça e impede o empate do Santos. O Rafael que tem sido importantíssimo, tá? Assim, eu não sei, certeza, mas eu acho que se fosse ter uma seleção do Brasileirão por essas primeiras 5 rodadas, eu acho que o Rafael seria o goleiro da seleção, hein? Tá agarrando demais um homem. Teve aquele jogo contra o Atlético Mineiro que ele catou muito. Contra o Botafogo aí no meio de semana também fez defesas importantes. E agora salvou o rabo do São Paulo aí. Ia tomar mais um empate ridículo dentro de casa. E o Rafael foi lá e catou. Enfim, boa vitória de São Paulo, né? O São Paulo que no meio de semana acabou perdendo o Cagliari, né? O Cagliari estourou o joelho. Fim de 2025 pro Cagliari. Assim, o Cagliari não tava jogando nada, tá? Nada, rigorosamente nada. Mas é uma pena. O cara tem uma lesão dessa, né? Ligamento cruzado, é foda, cara. Só vai voltar ano que vem e a gente tem que ver como é que vai voltar, porque o Cagliari também não é mais nenhum moleque, né? Já é um cara ali com mais de 30 anos de idade. Enfim. E o Santástico, né? Tem que ver quem que vai trazer como treinador. E assim, cara, a gente sabe, por exemplo, o Grêmio tá ali pra trazer o Mano Menezes, o Corinthians tá tentando trazer o Tite, mas o Santos, cara...
Cara, quem que vai ser o treinador do Santos, cara? Porque assim, parecia que seria o Jorge Sampaoli, né? Mas o São Paulo acabou recuando e recusou a proposta do Santos. Aí depois começaram a falar de Fernando Diniz. Aí saiu uma informação dizendo que o Fernando Diniz não assumiria o Santos porque ele acha que o Santos é uma bagunça. Pô, pro Fernando Diniz falar que não assumiria o seu time, irmão, é porque a situação tá feia, viu? Cara, o Fernando Diniz, que vem de 2 trabalhos horríveis, que foi o Fluminense 2024, né? A reta final ali terrível. O Fluminense brigou pra não cair por causa dele. E o trabalho do Cruzeiro, podre. E pra esse cara olhar pro seu clube e dizer: eu não vou assumir vocês porque vocês estão uma bagunça. É porque a situação tá feia.